cada riso e dor, de cada espinho e flor, construo a casa do meu Senhor. Com que o mundo abandonou, de cada pedra do chão, construo o templo do coração. Cada dia que vem, cada dia que vai, ergo em minha casa de meu Pai. Cada riso e dor, de cada espinho e flor, construo a casa do meu Senhor. Com que o mundo abandonou, de cada pedra do chão, construo o templo do coração. Cada dia que vem, a cada dia que vai, ergo em minha casa de meu Pai. Em cada dia que vem, em cada dia que vai, ergo em minha casa de meu Pai. Alô, meus queridos amigos e irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais uma noite de estudos. A noite de hoje teremos a noite de estudos Emmanuel. E é um prazer imenso falar com meus queridos irmãos da Casa dos Humildes. Esse nosso estudo sempre presencial ao longo dos anos, ao longo do tempo. E agora, por essa necessidade especial, estamos fazendo por esses meios que a vida nos proporciona nesse período em que a humanidade atravessa essa tempestade, né? Tempestade de uma pandemia repentina que pegou a todos de chofre, mas vamos seguindo, como diz um querido amigo meu, a luta segue, né? A luta segue. Bem, meus queridos amigos e irmãos, vocês estão vendo aí no meu plano de tela a querida Clarinha de Assis e o querido Francisco de Assis, né? Pai Francisco e Clarinha. Por quê? Porque na noite de estudos Emmanuel de hoje, gostaríamos de tratar com vocês de um tema belíssimo, um tema importante, que é sobre a tese, a questão das almas gêmeas. Isso, ao longo do tempo,
objeto de opiniões. Agora, como eu volto a dizer, já disse aqui outro dia, a Terra é a morada das opiniões. Mas temos que ter o nosso metro, que é Allan Kardec, né? A base da nossa doutrina, exarada em O Livro dos Espíritos, e é com Kardec que a gente vai ficar. Agora, o termo alma gêmea, há uma incompreensão com metades eternas, tá? E que, indubitavelmente, não há uma alma criada para outra como duas metades que se buscariam até os fins dos tempos para essa completude, né? Não há. O que acontece são almas que caminham juntas, às vezes por vários avatares, podem se afastar temporariamente, não é? Se reencontrarem. Agora, por esse fio contínuo do tempo e espaço, o ser vive e convive com outras almas afins. Eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo que a gente vai trazer aqui na noite de hoje também, né? Dona Ivone do Amaral Pereira com o seu papai, Charles, na França, pai e filha, vejam bem, do plano espiritual, ela vem aqui para o Brasil, reencarna, ele com aquele amor paternal continua auxiliando sua tarefa espiritual, sua atividade mediúnica também, ele trouxe obras, o Espírito Charles, mas lá no passado, na antiguidade do Oriente, Ivone revela que o Espírito Charles e ela também tiveram essa convivência, digamos assim, no aspecto mais próximo, romântico, do amor romântico, não o amor filial, o amor de almas enamoradas, né? E vejam que é o tempo, esse cadinho purificador, que muda a posição para que o amor se purifique. Então é um alambique. Então, na noite de hoje, a gente vai tratar aqui da tese das almas gêmeas. E, baseado em Emmanuel, aqui na obra Há 2000 anos. Essa é a obra da noite que a gente vai usar, uma passagem muito bela, muito conhecida. Mas vamos fazer a nossa prece inicial e rogamos a Jesus, nesse momento inicial da nossa reunião, que os espíritos de Francisco e Clarinha nos inspirem para que possamos passar a mensagem do Cristo, a mensagem do amor, mas o amor universal, o amor que une as almas muito além do corcel das paixões. Possamos compreender essa grande sinfonia dos espíritos através das vibrações do mais puro e sacrossanto amor, como Francisco e Clarinha. Bem, meus queridos amigos e irmãos, então, vamos lá, vamos trabalhar o tema, a tese Almas Gêmeas. Né? Está aqui o Livro dos Espíritos de Kardec. Tá? Kardec trata disso com muita categoria, com a espiritualidade superior. Veja bem que o Kardec também vislumbrava, na sua época, essa temática, não é? E na pergunta para vocês aí, em O Livro dos Espíritos, 291. Vejam a pergunta e a resposta da equipe do Espírito Verdade, não é? Relações de simpatia e antipatia entre os espíritos.
metades eternas. Essa é a questão, né? Então, além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista, votam-se os espíritos, recíprocas afeições particulares, resposta da equipe do espírito de verdade. Do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes do corpo material. Porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes da paixão. Aquela coisa, tanta gente que diz que eu te amo aqui na Terra, e não é amor, é paixão, é desejo, né? Mas Kardec insiste ainda na questão. Né? Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Em que sentido devemos entender essa coisa de metade que alguns espíritos usam para designar certos espíritos que têm afinidade, que são simpáticos? A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. E Deus não faz nada de incompleto, né? Então, bem colocado, Kardec, né? Então não há almas destinadas, né? Assim, a sintonia, fora do corcel das paixões, é a verdadeira afinidade, e quando esses espíritos mais ascendem, essa união é entre os espíritos, pela concórdia, né? Pela sintonia coletiva de almas. Né? Mas aí, vamos lá. Vamos aqui trabalhar mais essa temática que é deveras interessante. Né? Meus queridos irmãos, a gente sabe que a reencarnação, a lei do nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, a lei da palingenesia do novo nascimento. Ela obedece um princípio que, para ela acontecer na Terra, ela se dá em clãs. Os espíritos não reencarnam sozinhos, reencarnam em clã, em grupos afins. E aí, nessa escalonada evolutiva, né, sempre aquele grupo de almas, claro que outros espíritos se agregam àquele grupo ao longo do tempo. Outros podem se afastar, continuar sua evolução apartados daquele grupo. Agora, se dá muitas vezes que um grupo todo de almas se reencontram aqui na Terra. Tá? Vocês querem ver? O Chico Xavier revelou isso, né? Que todo aquele grupo, desde lá há 2000 anos, já. Então vejam bem, o Publio Lentulus, né? Lívia. Então, quando você vai ver 50 anos depois que Publio Lentulus vem como Nestório, aí você vê aqueles espíritos maravilhosos, né? Então, Elvídio Lúcio, Alba Lucínia, Alcione, então Neio Lúcius. Então, esses espíritos, ao longo do tempo, voltaram a reencarnar lá na França mais tarde, né? Como Cirilo Davenport, Madalena Villamil, o Neio Lúcius, que era o avô de Alcione, ele volta como Charles Davenport, né? Então, vejam bem, tudo isso é de uma beleza maravilhosa. Né? E esse grupo se encontrou aqui em Minas Gerais. O patrão do Chico, Rômulo Joviano, Dona Maria Joviano, né? Então, dessa vez, Célia e Alcione não voltam, né? Lá há 2000 anos, 50 anos depois.
E de renúncia, aqui em Minas, esse espírito é evoluidíssimo, né? Mas aquele grupo volta nas Minas Gerais, o Chico Xavier, com profunda afinidade, revela isso através de psicografias. Então, veja bem, todo um grupo de almas, né? E a história de Alfino tem uma história linda de amor, quem já leu Renúncia, né? De Polos, que ela amava Polos, mas Polos era um espírito atrasado ainda na sua compreensão do amor maior, se compromete. Ela termina desencarnando nos seus braços, ele como inquisidor, ela como uma irmã de caridade, né? Então, uma coisa muito triste. Mas eu queria trazer esse exemplo aqui desse grupo de almas, desse clã, para vocês verem que ao longo do tempo, e isso acontece com todos os clãs, o meu, o de vocês. Agora, nunca vamos fechar isso em linhas absolutas. O que é que acontece, né? Em linhas absolutas, sempre as almas vão se reencontrando, não é toda encarnação, aquele grupo exatamente, né? Tem aqueles que ficaram no espaço, em outra reencarnação aí voltam conosco, e vice-versa, como eu falei, a necessidade do espírito abranger novos campos de conhecimento e aprendizado, ele pode se afastar daquele grupo. Então, meus queridos irmãos, tudo é muito bonito, essa sinfonia das contas de um colar, né? Que é as vidas sucessivas, isso é de uma beleza maravilhosa, né? Por isso que Emmanuel nos conta na obra Vida e Sexo, essa obra importantíssima que a gente devia ler, estudar, que ele diz que exatamente isso, né? Que o amor para sublimar, a gente às vezes tem aquele espírito como esposa, a esposa tem seu marido, e muda a posição. A esposa vem como filha, o esposo vem como filho. Então, vejam bem, e Emmanuel, com muita delicadeza, é uma obra linda, ele narra assim, de uma forma, uma maior verdade, né? Que muitas vezes as mães, pela nossa tradição aqui no Brasil, ainda ontem, vinculada às hostes católicas, né? Muitas vezes a mãe está ali chorando, né? Naquele sentimento de perda do filho, quando entrega um filho para uma esposa, para começar a sua jornada, a sua vida. Aí Emmanuel diz, muitas vezes ali, aquela mamãe é a esposa do passado, que entrega o companheiro do passado para novos aprendizados. Né? Então, aquele choro das mamães, o filho, mas também aquela retenção do pai, muitas vezes, como é difícil, tem que aceitar, não é? Que a sua filhinha amada vai começar a jornada com o companheiro que chega, né? E leva ela do lar, não é? Então, tem uma música de um português muito linda, né? Hoje menina, amanhã uma mulher, né? O seu caminho será tu a fazer, mas quando fores embora, contigo também vai um coração de um pai, um coração de um pai. Então, essa música é linda porque revela isso, que um dia a sua filhinha vai embora, mas muitas vezes, como acontece com a mamãe, aquela filhinha que vai com um novo companheiro, é a velha companheira do passado que reencarna para sublimar o amor como filha. Então vejam, família é uma instituição divina na Terra. Vejam bem, um componente também de expiação de dores, às vezes espíritos antipáticos vêm, mas do mesmo clã, né? Como aconteceu lá com aquele grupo, com a Cláudia Sabina, né?
que ninguém queria que ela voltasse. Ela vai voltar, vai ser a Suzana Davenport, lá de Renúncia, Cláudia Sabina do passado. Né? Então, terrível a história dela. Mas vejam bem, mas é isso, as almas afins também, quando você entrega o filhinho, a filhinha, velhos, quando ele prossiga, vai com Deus, minha filha. Você também está com outra companheira, então isso é muito belo, a mudança de posição da reencarnação para sublimar o amor. A gente não vê sempre todas as encarnações com a mesma esposa, com o mesmo marido. Agora, e porém, é notável que muitas vezes, e vamos agradecer a bondade de Deus, permite isso também. A gente vê vários avatares com a mesma companheira e vários avatares com o mesmo companheiro. Né? Isso não é o infinito e definitivo, não. Mas que muitas vezes acontece uma fieira de reencarnações com aquele casal, sim. Isso acontece, como veremos aqui no exemplo. Mas então, a obra de hoje de Emmanuel, há 2000 anos, né? Narra de forma muito bela, né? O amor de Emmanuel por Lívia. Né? O Emmanuel era um senador por Lentulus muito orgulhoso, né? Que esse espírito sofreu nessa encarnação, pessoal. Eu não é que eu queira dar um desconto. Mas vejam bem, era outra época. Hoje, qualquer senador de meia tigela, tá? Então, dos confins das regiões mais inóspitas do Brasil, se acham por ser senador, imagino que era um senador romano, né? Ele que já era a reencarnação do avô Públio Lentulus Sura, né? Então, que participou da Revolução de Catilina. Então, mas ele vem ali, casa-se com Lívia, um amor impressionante. E logo no início da jornada daquela família linda, o filhinho Marcos vai ser sequestrado por André de Gioras. Isso é terrível. Ah, isso é uma coisa muito triste. E ele não vai ter a convivência com o seu filhinho, vai ver depois com ódio dele. O André de Gioras vai alimentar aquele ódio do próprio filho pelo pai. Mas, o que é que acontece? Né? O Públio Lentulus é pai de Flavinha. Flavinha adoece com a hanseníase, veja bem. E sua esposa se torna cristã e pede para ele levá-la até Jesus. E ele não aceita, né? Ele ia até Jesus? Não. Se houvesse uma oportunidade de fizesse chegar a Jesus, que ele poderia recebê-lo nas caladas da noite, né? Mas não foi assim, porque com Jesus, quem marca essas entrevistas é Jesus, não é homem nenhum na Terra, né? O nosso encontro com Jesus, né? Jesus dispõe, quando a gente quer. Né? Mas o Públio Lentulus, uma noite, sofrendo muito, e a prece de Lívia, ele tem um encontro com Jesus. E Jesus diz, aproveita esse minuto sagrado, esse minuto precioso. Ou então, senador, só mais tarde, passando por dores que desconheces, teu espírito acordará. E ele vai preferir. E Jesus diz que se o teu amor de pai é nobre, saiba que a fé em tua esposa Lívia é divina. Vai, senador, seja feito conforme a tua vontade, mas conforme a fé de tua esposa, pois nela a fé é divina. E quando o Durante sai daquele encontro, que ele adormece numa pedra, quando ele acorda, ele está de joelhos, Jesus com aquela majestade. Veja bem, o encontro teria que ser assim, a mano de joelhos, né? Aquele encontro no tempo, esse espírito que ia reencarnar, não é? Como Nestório, como Manuel da Nóbrega, o nosso Emmanuel, o querido Emmanuel, né? Então, o que é que acontece? Flávia é curada, Emmanuel viu de um ser daquele, o ser mais perfeito que por aqui passou. O que é que Emmanuel viu? Que
Em Lívia, a fé era divina. Meu Deus, pois ele, isso aí, permitam-me pular essa parte, ele vai acreditar, o Pôncio Pilatos, ele mesmo que lavou as mãos na condenação de Jesus, se torna, né, enamorado, mas aí sim o corcel da paixão pela sua esposa nobre, Lívia, e naqueles conluios, né, naquelas armadilhas que essas almas pérfidas sabem urdir de uma forma tão impressionante, o senador Públio Lentulus acredita que aquela alma linda tinha traído os votos de esposa. E como ele não tem a prova definitiva, aquilo vai ser um espinho na sua consciência, ele vai deixar ela em sua residência, mas como uma criada da casa. Tá? Enquanto ele, sim, vai se permitir as licenças morais. Mas era duro, porque ele se lembrava o início daquela união. Né? Lívia sempre cantava numa harpa, uma melodia linda, e nessa melodia um poema, Alma Gêmea. Eu estou tratando da tese de Alma Gêmea, não dá, não é um relato sobre o livro. Né? O senador Públio Lentulus vai ter a comprovação de tudo que for urdido para separá-lo de sua esposa. E um dia, ele já tem, mas ele aguardava a data que ele ia ser condecorado para realmente reatar aquele amor para ela. Mas o que é que acontece? Não vai dar tempo. Ela, como cristã, os cristãos eram perseguidos e ela, numa determinada reunião, ela é levada para o circo, onde ele está presente, e ela vai morrer ali na sua frente, vai desencarnar na sua frente, através das feras já, do circo romano. O Públio Lentulus, que vai nessa encarnação desencarnar, cego, na erupção de Pompeia, né? Então, vejam bem. Quando ele estava, já sabia que tudo que havia sido urdido contra a sua felicidade, tá? Ele chega uma vez, então, numa das aleias da casa, e ele observa ela tocando a harpa. Tudo que ele fez para ela não apagou aquele amor puro que sua esposa linda sentia por ele. E vejam bem, ele ouve ela dizer assim: esse poema é lindo, né? Alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho, encheste-me o coração. Vinhas na bênção dos deuses, na divina claridade, tecer-me a felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo o meu amor. Alma gêmea da minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade dos seus véus. Se um dia me abandonares, hei de esperar-te entre as flores da claridade nos céus. Que coisa linda, isso é um encanto da vida, né? Lívia tocando harpa, imagine com a melodia. Alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída
na beleza da amplidão. Isso foi musicado, né? Isso foi musicado. Acesse aí a melodia linda de Alma Gêmeas. Né? O que é que acontece? Emmanuel perdeu isso por nada. Por isso que o Chico Xavier é perguntado, né? Nos planos espirituais, quando o senador, como o espírito Emmanuel era chamado antigamente, quando o senador vai se encontrar com Lívia, qual é a postura do senador Públio Lentulus nos dias de hoje, já o Emmanuel, né? E o Chico responde, de joelhos, meus irmãos, de joelhos, quando Emmanuel vai visitá-la nos planos superiores. Né? Então vejam bem. O que é que acontece? Metades eternas, Emmanuel e Lívia? Não. Espíritos afins que voltaram várias reencarnações, vieram já de várias reencarnações, já uma afinidade linda, um amor puro. Agora veja o estágio que estava o Emmanuel. Hoje ele já alcançou, está reencarnado aqui na Terra, né? Esse senador romano, eu fico perguntando, será se Lívia veio? Né? Essa é uma pergunta que ninguém faz, né? Será se Lívia voltou com o querido Emmanuel? Ou não? Então, mas eu queria trazer um exemplo aqui, não é que seja menos evoluído, né? Mais próximo dos nossos sentimentos, que é Dona Ivone do Amaral Pereira. Né? Dona Ivone do Amaral Pereira tem retratado a médium de Bezerra de Menezes, né? Psicografou aqui o Espírito Charles. Né? Então vejam bem as psicografias notáveis de suas obras. Ela teve devassadas as suas reencarnações. Que médium fantástica. A médium de memória suicida, mas ela teve as suas reencarnações expostas ao público aqui no Brasil. Pessoal, e não foram reencarnações de elevação. Foram reencarnações como suicida, adúltera, então que cometia o perjúrio, né? Em 3 obras, Nas Voragens do Pecado, né? Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro do Numies e o Drama da Bretanha, né? O Drama da Bretanha. Então, nessas 3 obras, ela narra suas reencarnações ao lado de um espírito. Vejam bem. Trocando em miúdo, eu vou me deter mais aqui na primeira obra de todos da trilogia, que é que vocês devem ler primeiro, quem quiser ler a obra de Ivone, As Voragens do Pecado. Ela era a época terrível, né? Da noite de São Bartolomeu, aquele período, Catarina de Médici, e onde houve a matança dos huguenotes, dos protestantes. Então, aquela mocinha que vai assumir outra personalidade, né? A Ruth Carolina, ela vai ter ceifado toda a sua família La Chapelle. Seus pais, seus avós, seus tios, seus irmãos, seus sobrinhos. Ela só é salva porque ela se encontrava na casa de uma cunhada. Tá? Uma cunhada. Muito bem, aí ela soube que quem arquitetou toda aquela matança foi o capitão da fé Luiz de Narbonne, na França. Vejam bem. Pessoal, ele era um militar que obedecia às ordens da soberana Catarina de Médici. Esse espírito terrível naquela época, né? Vejam bem. E o que é que acontece? Ela trama uma vingança e vai querer encontrar o Luiz Narbonne, fazer com que ele se apaixone por ela, mas no primeiro encontro, no desfile, quando ela vê aquele jovem militar, garboso no seu cavalo, quando os olhares se encontram, foi um misto de ódio e também ela se encontrou ali perdidamente apaixonada.
Aquilo foi um impacto muito grande. E através dos contatos sociais, ela conhece aquele espírito, encetam um namoro, mas ela sempre com plano para acabar com ele, né? Vingar a morte de sua família. Mas nesse ínterim, nesse meio termo, nesse caminho, ela se encontra perdidamente apaixonada e ela luta contra isso. Por momentos será ódio, por momentos será amor. Mas ela, cega pela vingança, ela, numa trama torpe, vai conseguir com que ele seja colocado nas masmorras de Catarina de Médici. Mas antes disso, ela vai se consorciar com ele, vai se casar com ele, e depois dos esponjais, ele é entregue às masmorras. Imagina o desespero desse espírito, que vai desencarnar de fome, de sede, de desespero, sem entender o que aconteceu. Só que quando ele vai para sempre sofrer nas masmorras de Catarina de Médici, Ruth Carolina descobre que verdadeiramente o ama e ela entra em desespero. Aquele espírito desencarna e ele vai para onde? Ele volta à residência, encontra o seu amor, Ruth Carolina totalmente em desmazelo psicológico. Ela ainda vai casar com um jovem príncipe da Alemanha, né? Um jovem alemão, mas não vai ser feliz e vai enveredar pelo suicídio. Então são 3 reencarnações, né? E sabemos que esse espírito, Luiz Narbonne, vai voltar com ela em O Cavaleiro de Nomies, em O Drama da Bretanha, né? Pessoal, esse espírito amava tanto Ivone, o Luiz Narbonne. Na encarnação ele vem como irmão, vem como paraplégico, confidente dela, para ver se aquele amor, como eu falei, que muda a posição, sublima, mas aí ela caía de espinhadeira abaixo. O trauma do passado. Mas o que eu quero dizer a vocês, né? Ela era uma mocinha ali na França, na primeira encarnação. Qual de vocês, antes da gente apontar o dedinho nosso, né? Tem um amigo, Amaro Carvalho, acho que vocês conhecem, que ele diz que quando a gente aponta um dedinho para o outro, tem 3 para a gente, né? 3 para a gente. A gente não esqueça disso. Então, como é que a gente pode acusar? Ela era uma mocinha. Errou, se equivocou. Só que aquelas reencarnações ali em solo europeu, não é pior porque o espírito não retroage, né? Mas era um insucesso atrás de outro insucesso. E os bons espíritos, seu pai, Charles, que sofreu muito com essa desdita dela, né? Lá na França, e a desdita espiritual toda. Então, acerta com a espiritualidade superior, ela é trazida aqui para a psicosfera do Brasil, para outros sítios. Isso acontece com todos nós. A gente deixou a velha Europa, né? Então, outros continentes, a velha Grécia, a velha Europa, né? Itália, Alemanha, Espanha, só quem sabe a velha Ásia, a velha Arábia, e a gente vem para cá. Então, uma psicosfera nova, e ela vai reencarnar desde cedo. A história dela, ela tem catalepsia, já num caixãozinho, né? A mãe orando a Maria Santíssima e ela volta à vida, né? E ela com uma mediunidade fenomenal. Muito pobre, suas primeiras psicografias é emocionante, então num papel de pão, né? Papel de embrulhar pão,
ela fazia suas psicografias e começa a sua saga da mediunidade, só que ela era uma moça pobre, mas era uma moça bela. Quando ela se torna mocinha, ela era uma exímia pianista, né? E como uma jovem, ela era uma moça romântica, casadoira, né? O espírito Bezerra disse que não estava nos seus planos, né? Não brilhar nos holofotes e nem o casamento, né? E é quando ela dá um depoimento muito lindo, né? Ela diz mais ou menos assim, né? Dedicar-se ao Cristo e ao Evangelho é o único meio que terás para poder vencer, para recuperar-te do opróbrio do pretérito. Unida a Jesus e a verdade, obterás força para tudo suportar e vencer. Ela mesma diz essa mensagem que ela recebe da espiritualidade superior. E vai ser a vida dela, médium receitista. Então, vejam bem, e Dona Ivone gostava do Esperanto. E, através do Esperanto, ela que desde criancinha aparecia um espírito a ela, né? Esse espírito, com muita sensibilidade, ele diz a ela, né? Me chame de Roberto, Roberto de Canaleiras. Uma encarnação dele também, né? Mas ela não sabia que ali se encontrava o Luiz Nardoni, aquele capitão da fé, aquele cavalheiro, aquele que voltou até como irmão paraplégico. Vejam bem, e em um determinado momento, ela já na sua atividade mediúnica, o espírito parece que diz, Ivone, não vou mais aparecer. Ela sofre muito porque ela via aquele espírito desde de pequenininha. E ele diz, eu vou reencarnar. Os espíritos amigos dizem que eu te mandarei um sinal. E ele some. Ela sempre perguntava ao doutor Bezerra. E Dona Ivone entrava começou a fazer parte do Esperanto, a língua de Luiz Lázaro Zamenhof, a língua neutra, né? O Esperanto, o Zamenhof foi um missionário, né? Das línguas, né? Um polonês que criou o Esperanto, que é a língua que o Emmanuel diz, já que é o evangelho das línguas, né? Então, e através do Esperanto ela entra em contato com um rapaz da Polônia, que ela prefere mantê-lo anônimo, ela vai usar as iniciais ZP. E as cartas que a princípio eram cartas de amizade se transformam em cartas de amor. De amor. Só tem que o tempo, quando ele reencarna, pessoal, ela tinha uns 35 anos de vida já, né? E fazia mais de 30 anos. Vejam bem, a diferença de idade, ela era uma senhora. Ele, um homem jovem, na sua virilidade, ainda na sua... muito jovem, 35 anos. Mas aquele jovem, ele pensa em vir para o Brasil, encontrá-la. E o Bezerra alerta ela. Ivone, é o Roberto. ZP era o Roberto de Canaleiras, aquele espírito que acompanha ela desde pequenininha. Então, desde pequenininha, aquele espírito com ela reencarna. Décadas depois aparece, apaixonado. E ele quer vir para o Brasil. E ela faz uma escolha muito certa. Ela fala com os amigos da Federação Espírita Brasileira e vai embora para Manaus. E ele chega no Brasil, fala com os amigos da Federação, o Antônio Luiz Saião, né? Ele disse que sempre sentiu que ela era a sua alma gêmea. A gente viu aqui, não há metade eterna, alma gêmea no sentido lírico, poético. E ele revelou a ela que ele era casado lá, um mau casamento, né? E ele vai desencarnar lá do infarto. E ela recebe a notícia, né, que ele havia desencarnado. Ela só vai desencarnar aqui em 1984, no Brasil. E está aqui a obra, um caso de reencarnação, Roberto de Canaleiras. Né? Roberto de Canaleiras, Ivone do Amaral Pereira. Compre esse livrinho, um caso de reencarnação de Roberto de Canaleiras, de Dona Ivone do Amaral Pereira. Uma obra linda. Quem conhece isso, de Cós Salteadas e Udete, né?
Zildete que adora e ama a obra. Nossa amiga Zildete Mendonça, da Casa dos Humildes, pessoal. Então, vejam bem. Ela desencarnou, já deve ter se encontrado com Roberto de Canalerra, já. Creio eu que em novas encarnações voltarão. Aí sim, juntos, que ela cumpriu com galhardia a sua tarefa aqui no Brasil. E por isso que Emmanuel, na obra O Consolador, quando ele é questionado, né, sobre o termo alma gêmea que ele usa, ele pede licença. Houve um problema de filtragem mediúnica, a FEB pergunta, porque vai de encontro ao que Kardec disse. E o querido Emmanuel diz, né, que essa expressão, uma expressão lírica, poética, do mais puro amor, e pela sua ligação espiritual com Lívia. Então, me permitam, ele explica que é no sentido lírico, poético, não no sentido filosófico de haver realmente as metades eternas. Né? Então, pessoal, não há. Agora, quando a gente ora a Deus, quando a gente vê o amor universal nos atos de bondade, de caridade, não é? A gente se emociona. A gente se emociona com essas almas, como Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né? Albert Schweitzer, o grande organista da Catedral de Notre Dame, que vai para La Barre-René, deixa tudo, o sucesso, a fama, vai tocar para os irmãos africanos e, como médico, vai pesar as suas chagas. São almas que têm esse amor. Agora, se a gente se emociona com as histórias, a gente se emociona quando a gente vê os grandes romances épicos, as grandes histórias de amor. Sabe por quê? Porque há dois altares que essa vida tem, meus queridos irmãos. A fé e o amor. São os dois altares que essa vida tem. Por isso, então Deus permite essas expressões. E você que nessa encarnação talvez tenha vindo sozinho, sem ninguém, sem uma alma de eleição. Eleição pela simpatia, não metade eterna para sempre. Fique certo que alguém vinculado a você por essa feira das reencarnações está em algum lugar. Vão se encontrar no futuro como se encontraram no ontem. Por um motivo que não sabemos, vocês não se encontraram nessa. São as pessoas que têm expressão de amor tão grande, tão bela, mas passam a vida solteiros, solteiras. Não é? Então vejam bem. E a gente valorizar essa instituição que é o casamento na Terra, não é? Então, essa aliança, essa beleza da reencarnação, o amor de Deus vem também em forma de filhinhos, de filhinhas, mostrando o ontem no hoje. Então, nesse grande teatro divino, os personagens voltam trocando as posições, né? Então, o amor se engrandecendo. E quero encerrar com esse grande amor aí desse casal lindo, Francisco e Clarinha, que eram solteiros, jovens, belos, ricos, renunciaram a tudo por um amor maior. E ele vai sozinho. E ela disse não. Ele disse, Clarinha, Francisco, eu quero seguir as tuas pegadas profundas. História linda. Meu plano de tela está com o meu filme preferido, Francesco e Chiara. Tem Irmão Sol, Irmão Lua, de Zé Filho. É lindo, todos são lindos, né? Mas o meu preferido é Francesco e Chiara. Veja esse filme, né? Filme lindo. Mostrando que não há metades eternas, sim. Mas há os dois altares que a vida tem, a fé e o amor. E que está longe de paixão, não é carne. Olha aí os dois. Como se amaram. As suas aulas, quando se encontravam, era um incêndio de vibrações luminosas. Me permitam dizer aqui, pessoal, não tem nada comparável a nenhum orgasmo aqui na Terra.
porque essa vibração, essa sintonia de almas evoluidíssimas, meus queridos irmãos, é o amor na super consciência. Então, vamos encerrar a reunião agradecendo a Deus. Obrigado, Jesus, e que possamos valorizar a família, esse cadinho de almas, para compreendermos o amor universal. Meus queridos irmãos, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma. Muita paz.